Estamos ok, tá? Ok, beleza. Continuar então. Então a gente tem sensores indutivos, tá? Por exemplo, para detectar elemento metálico, tá? Como ferro, alumínio, né? Aço, etc. Sensores com capacitor, então capacitivos, sensores que identificam a luz, então fotoelétricos, sensores de fibra ótica, sensores lasers, ultrassônicos e transdutores lineares. Então são exemplos de sensores que a gente pode ter por aí, né? Então um exemplo aqui, ó, a gente tem um sensor de temperatura que é chamado termopar. Ele é ligado a um transdutor, beleza? Então esse sensor de temperatura, o termopar, ele identifica a temperatura do ambiente e através desse transdutor ele codifica um sinal, por exemplo, para uma leitura no meu dispositivo. Eu consigo saber quanto que o ambiente está medindo de temperatura, né? Então ele transforma um sinal aí ambiente num sinal digitalizado para que eu possa medir essa temperatura, beleza? Então esse aqui é um exemplo de sensor. Agora a gente vai falar dos controladores, tá? Então aqui nesse esqueminha que a gente está mostrando, né? Então, de novo, a gente tem a entrada, variável manipulada, indo para o processo, a variável controlada, a saída, o sensor, o sinal de leitura indo para o controlador, o ponto de ajuste e o sinal de correção. Então o controlador ele governa o sistema, tá? O nosso sistema aqui, através de informações que são enviadas aos sensores. São enviadas dos sensores, né? Então o sensor está aqui, você envia o sinal para o controlador. Quais os exemplos de controladores que a gente tem? O mais conhecido aí talvez seja o CLP, que é o controlador lógico programável. Esse aqui é um controlador lógico programável que eu peguei da VEG, tá? Então isso aqui tem um sisteminha de códigos, tá, pessoal? Esses numerozinhos aqui é um pouquinho complicadinho só de analisar, mas esse aqui é um exemplo que a gente tem. Então esse controlador lógico programável ele pode registrar dados, por exemplo, de temperatura, né, no tempo real. Então ele pode dar para você a temperatura de operação, como que uma máquina está sendo na questão de produtividade. Ele pode iniciar ou interromper um processo e ainda gerar alarmes de mau funcionamento. 4 itens aí que esse tipo de dispositivo fornece para a gente. Então, isso aí são os controladores. Os atuadores. Os atuadores, né, como o próprio nome vai dizer para a gente, eles atuam num sistema de forma física, presente ali, sendo responsáveis pela operação final, que vai consistir em transformar sinais elétricos, pneumáticos e hidráulicos em uma outra grandeza física, por exemplo, uma grandeza mecânica. Ok? Então, o atuador faz isso, ele transforma sinais do tipo, por exemplo, elétrico, pneumático, hidráulico, em sinais, por exemplo, mecânico. Beleza? Isso, quando ele faz isso, né, ele aciona ou compensa o distúrbio sofrido causado pelo elemento que está sendo controlado. Ok? Exemplo de atuador. Então a gente tem aqui uma válvula borboleta embaixo, ligada num atuador pneumático, por exemplo. Então ele vai transformar sinal hidráulico numa grandeza elétrica. E isso vai acionar ou compensar o distúrbio sofrido pelo elemento que está sendo controlado. Beleza? Então a gente já viu atuador, controlador e sensor. Vamos para o próximo, que é a interface homem-máquina, o IHM. Então o IHM, eles são dispositivos que
que tem o objetivo de fazer interação entre homens e máquinas. Então, eles são elementos que supervisionam o funcionamento de um sistema, até chegar na aplicação da ação propriamente dita. Então, por exemplo, são os botões, tá? Ele interage com a mão humana, então botoeiras, telas, certo? Painéis luminosos, entre outros. Então, tudo isso aqui é a interface homem-máquina, o IHM. Não, vocês veem que não é uma coisa específica, é um conjunto de vamos dizer, não é sistema, tá? É um conjunto de coisas que formam o IHM, né? Botões, telas, painéis, etc. Então, esses 4 itens aqui, pessoal, que a gente falou, sensor, né, são os elementos que compõem o sistema de controle. Beleza? Vamos para o próximo aqui. E aí tem alguns conceitos de controle que a gente utiliza. Então, dentro do conceito de controle, a parte dinâmica do conceito de controle, ela mede o comportamento do processo que está acontecendo conforme o tempo vai passando, ao longo do tempo. Então, a gente pode ter uma resposta, por exemplo, em malha aberta como essa, na qual o sistema não tem a realimentação que a gente falou, e, portanto, ele é desenvolvido para se manter sempre próximo daquele ponto de ajuste. Então, isso aqui seria a questão dinâmica do conceito de controle. Não é tão claro isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é apenas para você ver um exemplo da parte dinâmica que acontece dentro do conceito de controle. Ou, ainda dentro desse item, a gente pode ter uma malha fechada, como essa que a gente viu lá em cima. Quando o sistema tem o seu comportamento totalmente controlado, né, com base nas informações que são atualizadas todo o tempo. Então, nesse caso aqui, esse sistema é sempre atualizado conforme o tempo vai passando, para me chegar na saída e ter o resultado que eu quero ter. Então, isso aqui, esse comportamento é um comportamento da parte dinâmica dentro do conceito de controle. Outro conceito que você utiliza dentro do controle em si são as variáveis. A gente tem 2 tipos de variáveis, que são as de entrada e a de saída. Então, as variáveis de entrada são as que geram informações para o controlador. Beleza? Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, esse sinal de leitura é uma variável de entrada, por exemplo, porque ele vai estar oferecendo uma informação para o controlador acontecer. Mas a variável manipulada também é uma variável de entrada, porque depois que passa todo o processo, ela chega para o controlador. Já a variável de saída são as que serão controladas para que o sistema funcione de acordo com o esperado. Então, a variável, por exemplo, manipulada é uma variável de saída, pode ser considerada porque ela é controlada também, ao longo de todo o processo. Ou a própria variável controlada aqui, ela é controlada. Ok? Então, temos esses 2 tipos de variáveis dentro dos conceitos de controle. Aí entra o conceito de estabilidade. Então, um sistema ele vai ser estável se eu tenho um sinal de entrada e esse sinal de entrada ele é limitado. Quando eu tenho sinal de saída, esse sinal de saída é praticamente igual ao de entrada, ele também é limitado. Então, como os 2 sinais são iguais, ele é um sistema que se manteve estável. Agora, se eu tenho um sistema que eu tenho um sinal de entrada, que tem uma amplitude que é limitada, mas na saída a amplitude do sinal cresce indefinidamente e não é igual à entrada, ele é um sistema instável. Ok? Então é bem tranquilo aí, né? Estabilidade e instabilidade. Outro conceito que é utilizado em controle é a programação. Então, para que esse sistema funcione, eu tenho que ter uma linguagem de programação ou código que se comunica com os dispositivos, né? Principalmente com o controlador aqui.
Beleza? Beleza, então esses aqui são alguns conceitos de controle que a gente viu: programação, estabilidade, variável e dinâmica. Agora, outro conceito, outro assunto, que são técnicas de ação de controle. A gente pode destacar praticamente 4 técnicas de ação de controle, que é a ação liga-desliga, a ação proporcional, a ação integral e a derivativa, essas 4. Vamos começar com a ação liga-desliga, tá? Então, essa ação liga e desliga, ela vai utilizar um algoritmo de controle em que essa variável de entrada vai ser corrigida quando, ao você ligar ou desligar um processo, para adequá-lo ao valor desejado. Ok? Então, eu ligo ou desligo o processo para chegar num valor desejado. Só que para acontecer isso, a minha variável de entrada ela é corrigida através de um algoritmo de controle que é utilizado ao longo do processo. Ok? Então isso aqui é a definição de ação liga e desliga. Eu utilizo, por exemplo, 2 botoeiras aqui para fazer um processo chegar a um resultado que eu queira. Só que o preço que eu pago é que a variável de entrada vai ser sempre corrigida. Beleza? Exemplo de aplicação de ação liga e desliga. É o nosso refrigerador que você tem na sua casa. Beleza? Como que funciona? Né? Um exemplo. Então, quando a temperatura está adequada, no caso aí, o refrigerador está bem frio, lá dentro está bem frio da geladeira, né? O termostato, o que ele faz? Desliga o motor e ela para de resfriar. Agora, quando... Caiu de novo. Caiu de novo. Peraí. Estão vendo a tela aí, pessoal? Positivo. Positivo? Tá, beleza. Agora, quando a temperatura ele sobe dentro do refrigerador, o refrigerador religa o motor e aí começa a resfriar novamente. Tá? Então, que ação que é essa aqui? É a ação de liga e de desliga. Tá? Bem simples, né? Um sistema aí que está dentro da sua casa, né? Ok? Então, uma técnica de controle, ação liga-desliga. E aí, se a gente colocasse isso numa forma gráfica, né, pessoal? Como que funcionaria? O tempo vai acontecendo dentro, no caso aí, nosso refrigerador funcionando, o tempo vai acontecendo. E aí eu tenho os pontos de ajuste aqui. Então, ó, ele vai, conforme o tempo vai passando, ele vai refrigerando. Quando ele chega lá no ponto, por exemplo, menos 20 graus. Ah, chegou no menos 20 graus, para a geladeira tá ótimo de funcionamento. O que ela faz? Ela desliga. Aí cai, a temperatura começa a subir de novo. Quando chega agora, por exemplo, no menos 5 graus, puta, agora tá muito quente, né? Vou ligar de novo aí, liga de novo. E assim vai, ó, liga, desliga, Então esse é o funcionamento da ação liga e desliga dentro de técnica de ação de controle. Ok? O próximo é a ação proporcional. Então, a ação proporcional refere-se ao controle mais preciso, adequando de forma sutil o sinal de correção de ajuste, ou set point. Então, ele mexe diretamente aí no sinal de ajuste. Deixa eu ligar aqui a energia, senão vai cair também. Está certo? Beleza. Bom, então um exemplo desse controle
por ação proporcional, dentro da técnica de ação de controle, é o forno industrial. Tá? Então, Oi? Oi? A apresentação desapareceu. Ah, ok, deve ter caído aqui, peraí. Foi agora? Sim. Hoje, eu não sei, nunca é assim, tá? Não fica caindo a energia. Faz mais de meses que não cai energia aqui, não sei o que está acontecendo. É coisa que não acontece sempre. Bom, então no forno industrial, né? Quando a temperatura ela cai, o que o controlador faz? Ele aciona uma válvula de gás, tá? Dentro do forno, ligado ao forno industrial, né? E esse controlador aciona a válvula de gás e libera o que? Mais combustível. Aí o forno ele é reaquecido. Ok? Então, esse é o exemplo de uma ação proporcional. Cai a temperatura, controle aciona a válvula de gás, libera combustível e reaquece. Tá? Então, esse é o exemplo, o forno industrial. Então, até agora a gente viu ação liga e desliga, ação proporcional, e vamos para esses dois aqui. Esses dois aqui, pessoal, eles não são técnicas isoladas de controle. Então, eles são aplicados em conjunto com a ação proporcional, que é a anterior que a gente viu aqui. E eles corrigem erros apresentados pela ação proporcional. Então, vamos lá. Então, a ação integral, o que ela faz? Ela reajusta o ponto de ajuste, aí no caso o set point, de forma que ele elimina o erro por offset. Então, se ele tem uma diferença de temperatura lá que ele tem que chegar, esse erro ele elimina. E atua no processo enquanto essa diferença entre o valor desejado e o mensurado persistir. Tá? Então, isso que a ação integral faz. Só que isso, pessoal, é um procedimento lento e tem que ser utilizado para processos que não têm urgência ao longo do funcionamento desse tipo de processo aí, ok? Então é isso que a ação integral faz. Já a derivativa, ela age na variável manipulada. Então, vamos supor aqui que eu tivesse... se a minha variável aqui fosse liberar mais combustível, então, dentro do forno aí, no caso, é isso que a ação derivativa faria. Ela agiria na variável manipulada, seria a variável manipulada dela, né? Então, age na variável manipulada em proporção à velocidade de variação do desvio. Então, o desvio aqui, pessoal, é o valor que você quer chegar ao valor que você tem. Tá? Então, ele age de forma a melhorar ou reduzir esse desvio. Tá? É isso que faz a ação derivativa. Ela age de forma a reduzir o desvio. Beleza? E aí, as duas técnicas, integral e derivativa, pessoal, elas formam, trabalhando em conjunto, elas formam o que a gente chama de controle PID. Todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa, né? É o controle proporcional, integral e derivativa, que tem essa curva aqui, por exemplo, de tempo por temperatura. Então, ele trabalha até chegar naquele ponto de ajuste e, a partir do ponto de ajuste, ele não se altera. Diferente, né, por exemplo, daquele que a gente viu, olha aqui, da ação liga e desliga, né? É uma inconstância, né? Ela é constante, mas num intervalo maior. Esse daqui, ele trabalha só num nível. Beleza? O controle PID, proporcional, integral, derivativo, é uma das técnicas que são mais empregadas quando você quer controlar variáveis. Que tipos de variáveis? São variáveis contínuas. Ela não tem um salto de um ponto para outro, ela é contínua, como se fosse uma linha reta. Beleza? Por isso essa curva aqui que a gente está vendo é uma linha reta. O controle PID, ele consiste em quê? Um algoritmo matemático que está em funcionamento ali no controle,
que tem por função o controle preciso de uma variável. Então esse controle ele é bem preciso, tá? E ele trabalha e opera de uma forma estável num ponto de ajuste que você queira chegar, mesmo tendo variação que afetem a estabilidade. Por exemplo, a aplicação que você pode fazer do PID para melhorar, por exemplo, processos, né? Você pode controlar variáveis do tipo rotação, ele pode controlar níveis. Nível aqui você já imagina fluidos, né? Por exemplo, controle de nível de água em caixa d'água, por exemplo. Ou pressão, controle de pressão num vaso de pressão. Ou controle de vazão. Ou controle de temperatura, ou posicionamento de algum objeto. Ou controle de tensão em fontes, por exemplo. Então, isso que o controle PID permite para a gente. Essas variáveis ele consegue controlar. Ok? Então, um exemplo aqui ó, que eu tenho um ponto de ajuste, a minha entrada, e aí eu tenho o controlador PID controlando, por exemplo, a entrada e a saída por exemplo, nesse vaso de pressão aqui, tá? De um fluido ou um gás, tá? Então, ele faz esse controle. Ok? Isso num processo industrial. Portanto, os controladores PID, eles são de fácil implementação, têm um custo baixo em relação a outros do mercado e têm versátil capacidade de estabilizar os comportamentos, aqui ele chama de transitórios, né, que podem mudar. Então, por exemplo, em mecânica de fluidos a gente fala trabalhar em regime permanente. Então, ele tem essa capacidade de estabilizar processos que trabalham em regime permanente. A limitação principal dele, do controle PID, é o fato de ser utilizado numa simples entrada. Ele tem que ser utilizado numa simples entrada e saída, que é chamado de SISO. Tá? Simples entrada, simples saída. Então ele tem que trabalhar com isso, né? O que pode ser facilmente remediado na utilização de controladores comerciais que têm a capacidade de trabalhar com modulações. Então aqui a gente praticamente termina a parte de definições de controle, e aqui a gente vai entrar sobre tópicos gerais de automação e processo produtivo. Temos aí mais 30 minutinhos, tá? Então, tópicos gerais sobre automação e processo produtivo. Dentro desse tópico, a gente vai discutir um pouquinho o que é um sistema. Então, um sistema, pessoal, ele é um conjunto complexo porque ele tem vários tipos de microsistemas dentro dele, que são os elementos diversos que ele chama aqui. Só que eles são todos integrados e eles contribuem para um objetivo final ou um propósito específico. Então, por exemplo, aqui eu tenho a matéria-prima, tenho, por exemplo, uma empresa que trabalha ela corta madeira, ela colhe a madeira, por exemplo, tem um nome, esqueci o nome da empresa agora, a Ripasa, por exemplo, ela planta eucalipto, depois de um certo tempo ela coleta esses eucaliptos, leva para a empresa que faz o beneficiamento dessa madeira, que vai ser utilizado, sei lá, em fabricação de papel, ou mesmo móveis, etc., né? Então, a matéria-prima, aí você tem a parte de operação, que é o beneficiamento, e aí você coloca a matéria-prima com o valor agregado, né? Transformando num móvel, ou em papel, ou em lápis, etc., né? Dentro de todos esses elementos aí do seu sistema, todos eles estão integrados. Então, para eles trabalharem para aquele propósito, né, que é a conclusão do produto final, você tem as ordens, você tem os comandos aí e os sinais. Então, isso aí definiria o nosso sistema, né? Processo de produção. Então,
o processo de produção, ele é uma atividade de transformação. Ele transforma, no caso aqui, ó, na nossa figurinha, uma matéria-prima, que é a entrada, em algo que ele chama de útil para o consumidor, né, que é a nossa saída. Então, como matéria-prima, a gente pode ter desde... aqui no caso, temos que tomar cuidado, que assim, matéria-prima para a gente é o que vai gerar o produto no final. Por exemplo, a força de trabalho, ela não vai ser a matéria-prima que vai ser produzida, que vai ser usada na transformação e vai produzir o produto final, mas ela faz parte daquele conjunto de objetos que vai, vamos dizer assim, transformar a matéria-prima no produto final, né? Então a gente tem matéria-prima, força de trabalho, o capital que vai adquirir a matéria-prima, adquirir a força de trabalho, pagar a força de trabalho, né? E a demanda, que vai fornecer, por exemplo, dados de quantidade de matéria-prima que eu vou precisar para chegar no produto final. Tá, e a transformação? A transformação, ela vai... O que ela chama, né, no caso? Ela necessita de controle de processos. Eu posso ter uma infinidade de processos de transformação para chegar ao meu produto final. Eu vou ter que monitorar, por exemplo, todo esse processo até a saída do produto. Eu vou ter que ajustar os processos. Muitos processos vão dar errado ao longo da sua execução. E para ajustar o processo, eu vou ter que comparar ao que eu tenho na entrada. Então, vou ter que fazer ajustes de entrada. Tudo isso para chegar no produto final, que é a saída. E ligado à saída, a gente tem o produto propriamente dito, tá? Que pode ser uma infinidade de produtos que você pode imaginar, desde aviões, carros, até maquinário mais leve ou móveis, etc., né? Ou você pode ter um serviço, né? Ou criar novas tecnologias como produto final. Então, isso aqui para a gente vai ser uma definição de processo de produção, ok? E o gerenciamento de produção. A gente pode dividir aí o planejamento da produção, o gerenciamento, né, em 3 partes, tá? Inclusive, isso aqui é vamos dizer assim, é um objeto de estudo de pós-graduação. Você tem disciplinas dentro de uma pós-graduação aí de, sei lá, engenharia ou administração que estudam especificamente só o planejamento estratégico da produção. O planejamento estratégico, ele está voltado com a geração de planos para a produção. Então eu posso, por exemplo, criar uma série de planos para, como a gente tem aqui, o controle do processo, ajuste de entrada, etc. Eu posso criar uma série de planos só para controlar essa etapa de transformação dentro do processo de produção. Então, o planejamento estratégico, ele faz essa geração de planos. Já o planejamento tático, ele cria políticas, né, de produção e utilização de recursos. Então, por exemplo, aqui vamos voltar ao exemplo da extração vegetal. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela faz o plantio de mudas de eucalipto e ela faz essa coleta das mudas depois que elas estão férteis aí, já estão próximas para extração, né? Então, eu não posso fazer o plantio dessas mudas numa região de reflorestamento. Eu preciso ter eu tenho uma política que eu tenho que respeitar, que é uma área de reserva florestal que eu não posso invadir. Então, essa política é um exemplo de política de respeito à extração vegetal que a empresa tem que respeitar. Tem uma série de leis aí governamentais que você precisa respeitar. Então, isso entra como políticas de produção ou utilização de recursos dentro dessa área essa área ambiental, né? Então, isso aqui seria um exemplo, né? Mas você tem outros tipos de políticas
produtivas que você tem que ter, desde, por exemplo, que tipos de demanda que o meu produto ele vai ser utilizado, né? Quais tipos de pessoas vão utilizar o meu produto, né? Então, tudo isso aí você entra aqui no planejamento tático. E o planejamento operacional, que vai alocar tarefas aos recursos disponíveis. Então, eu tenho aqui os meus recursos, né? Matéria-prima, força de trabalho, capital. Então, onde eu vou alocar esses recursos, né? A matéria-prima, será que ela vai entrar primeiro dentro da transformação? Ela vai entrar no controle de processo ou ela vai passar em primeiro lugar para monitoração de saída? Então, você tem uma série de pontos aqui na transformação e você vai ter que saber alocar essa matéria-prima numa ordem lógica, né? Para que você não perca os seus recursos na saída. Tá? Então, esses aqui são 3 tipos de gerenciamento da produção. Bom, pessoal, eu preparei até aqui, já deu mais ou menos 100 slides, tá? Tem slide pra caramba, deu 93 slides. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem tirar alguma dúvida, tá? Eu preparei a aula até aqui, tá? Então, vou deixar esse restinho de aula aí pra gente tirar dúvidas aí. Aqui tá tranquilo. Tá, vocês entenderam tudo, sossegado? Tem alguma novidade aí? Ou vocês já viram isso? Ou não viram nada, não sei. Eu já vi bastante na prática, né? Na empresa que eu trabalho no Prosuco tem bastante HM, tem válvulas, tudo pneumática, vários atuadores. Então, na prática, eu já vi bastante. Mas agora aqui na teoria, eu estou aprendendo agora. Você trabalha em que empresa? Eu trabalho na Prosuco, na parte de manutenção, mas eu sou mais da parte mecânica. Ah, mais parte mecânica. Entendi. Mas você é de Araraquara? Não, eu sou do Matão. Ah, você é do Matão. E... Bom, então você já viu praticamente na prática, né? A maioria da turma de vocês é da onde? É de Araraquara? Araraquara. Ah, de Araraquara mesmo. E vocês estão no 3º ano já? Quinto. Quinto ano? Não, é 6º semestre. 6º semestre, né? Dá o 3º ano, não dá? No meu caso, eu tô com 7º. Eu começo do 4º já. Ah, entendi. Beleza. Bom, na questão de aula prática, né? Por enquanto, o que eu fui avisado é que aula prática, devido à Covid ainda, né? Eles estão segurando para aula online, né? Então, por enquanto, é online mesmo. Mas eles vão avisar quando tiver aula prática aí, né? O que a gente precisa fazer é criar um grupo aí de WhatsApp, né? Eu não sei se vocês têm um grupinho de vocês aí, do WhatsApp, tem ou não? É um grupinho. Temos sim. Tá, eu preciso... vocês precisam me adicionar para eu mandar os slides para vocês, né? E também mandar... como eu gravei o vídeo aqui, eu enviar para vocês também, né? Aí vocês podem assistir quando precisar, tudo.
Outra coisa é questão esse material, praticamente eu tirei quase tudo do livro da Croton, né? Só que não tá mastigadinho assim, né, pessoal? Lá só tá escrito, né? Não, as figuras que vocês estão vendo aí não tem, a maioria não tem lá, né? Só os esquemas dos circuitos aí de controle que é de lá, mas figuras assim que é para figuras de imagem industrial, essas coisas, não tem nada lá, praticamente é zero, né? Então vocês podem, praticamente vocês nem, se não quiser estudar pelo livro da Croton, não precisa, porque tá tudo aí nos slides mesmo, né? Algumas coisas eu não coloquei porque eu ainda vou deixar para outra aula para colocar, e também eu achei que às vezes não fica tão legal o esquema que está sendo feito, vai do ajuste do professor, né? O que mais? Deixa eu ver o que mais tem que falar. Semana que vem a aula está sendo esse mesmo horário também? Não? De quinta e de sexta, amanhã vocês têm aula comigo também, eu acho. Que é um horário do sexto e sétimo, né? Semestre, acho que é. Deixa eu ver aqui, peraí. Sexto e sétimo. Deixa eu olhar aqui, tá. Vou abrir para vocês aqui, peraí. Atualmente nós somos na turma do sexto e sétimo. Vai aparecer aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Consegue enxergar aí? Tudo certo. Quinta-feira. Então é hoje, né? Sexto e sétimo, então é comigo aqui, ó. É a última aula. Daí amanhã, sexta-feira, aqui, sexto e sétimo. Acho que é vocês de novo aqui, não é? Somos nós de novo. Então beleza. Tá. Então amanhã de novo aqui a gente. A gente continua. Então fica de quinta e de sexta, né? Amanhã também vai ser 7h30? Das 7h30 às 9h30, né? Beleza. Uma coisa que é bom a gente fazer também vamos dar um intervalinho, pessoal, porque eu falando direto, a voz regaça, né? Aí, a hora que chegar umas 8h30, vamos dar uns 7 minutinhos aí para o pessoal ir no banheiro, tomar água e a gente volta. E eu vou passar para vocês o meu WhatsApp aí, para alguém anota e me adiciona no grupo lá de vocês para eu mandar para vocês eu já mando a aula já de hoje. Põe no chat, professor. Tá. Então, agora apareceu o chat aqui, cara. Putz. Ele não estava aparecendo naquela hora, você acredita? Não aparecia mesmo. Agora apareceu aqui, eu tô vendo ele agora. Tem a mãozinha e tem o grupo, né? Mas agora apareceu o chat, antes não tinha. Então, beleza. Vou pôr o telefone aqui. Beleza. Pessoal, fazer uma perguntinha? Oi, pode fazer. Você vai continuar no curso com a gente aí? Então, eles me contrataram para pro semestre só, né? Eles falaram que não tem um contrato por ano, ou é um contrato indefinido, eles colocam 6 meses e só, né? Daí eu não sei o que acontece depois. Que o formato não vai ser desde o começo, nós fazia aula, por exemplo, assistia a aula normal do site lá, e às 8h30 encerrava aquela aula e o todo fazia resumo da aula em si. Daí tinha 2 vezes por semana, eu ia na terça-feira, quando era laboratório. Agora eu não sei essa aula da manhã, o que é esse laboratório, o que é, o que não é. Isso aí ele nem comentou comigo. O que eu sei é que ele falou que ia ter parte prática, mas
por enquanto Quando tem aula prática, aí seria na quinta-feira. Aí na quinta-feira, que é hoje, até as 8h30, está lá no polo, né? Assistir a aula, aula online. É isso aí. E aí o professor entrava às 8h30 lá com a gente e fazia o resumo daquela aula, né? E aí, quando tinha aula prática, laboratório, seria na terça-feira. Mas agora não estou entendendo também. Era mais ou menos assim, né? Vamos esperar aí que eles vão falando. Os ajustes Tá. vão sendo feitos aí. Não, tranquilo. Mas vai dar certo. E vocês pegaram e anotaram o celular aí? O WhatsApp? Ô, Rony, daí não. Já fiz uma solicitação. Já fiz um WhatsApp aqui, dá uma olhada. Só um instante. Já veio aqui. Beleza. Já vou mandar para vocês. Só um instante aí, já vou colocar a aula.